Muito bem, estamos aqui para apresentar o SCID versus PC, que é uma base de dados de xadrez. Se você estuda xadrez, uma das coisas que facilita o estudo é você ter uma base de dados onde você consegue guardar suas partidas, colocar partidas de mestres, acompanhar, fazer análises, assim por diante. O SCID versus PC é uma dessas bases de dados que é gratuita. Então, ao contrário de algumas bases que você tem que pagar pelo uso, com o SCID versus PC você não precisa pagar e ela é uma base bastante poderosa. Existem outras, mas aqui neste vídeo nós vamos falar especificamente dessa, ok? O SCID versus PC ele é baseado inicialmente, numa base chamada SCID. E aí foi feito o que o pessoal chama de um fork, uma variação a partir do programa inicial, e foi criado o SCID versus PC. Eu gosto mais do SCID versus PC porque eu acho que tem uns recursos que facilitam a vida, né? Tem uns ícones a mais, é mais fácil achar algumas funções, enfim. Mas funciona, o SCID também funciona bem e é uma outra alternativa. Eu vou começar mostrando então como localizar o programa para ser baixado e uma vez instalado em seu computador, vou mostrar a aparência inicial do programa, ok? Vamos lá? Bom, entrando então no navegador, você vem aqui, digita SCID vs PC e aí você dá a busca, já cai direto aqui no Google, no caso do Google, cai direto aqui no site deles. Então você simplesmente clica aqui, vai abrir o site, onde tem uma introdução que explica sobre o que é uma base de dados, o que é o projeto SCID versus PC, assim por diante, quais são os recursos que ele tem, né? E o que mais nos interessa aqui é o downloads. E se vocês abrirem aqui, vocês vão ver que existem versões para Linux, para Windows 32 bits, para Windows 64 bits, para Mac, né? Mac 64. Então você tem a condição aqui de baixar, né, para qualquer tipo de sistema que você use. Então se você usa o Windows, você vem aqui, clica, né, ele vai baixar para você e aí você instala. Eu não vou entrar em detalhes de instalação porque eu trabalho com Linux, a maioria de vocês acho que trabalha com Windows e vai ter processos diferentes. Basicamente, se você clicar no seu exe aí, ele vai começar a instalação. Você responde as opções aí do Windows e você vai ter o sistema instalado, ok? Então é muito simples, basta localizar a página, fazer o download e você tem o programa para ser instalado. Eu vou fechar aqui. E se vocês olharem aqui, eu já tenho ele instalado. Então vamos ver qual é a aparência dele. Então, uma vez instalado, você clica, ele vai abrir. Normalmente ele vem em inglês. Primeira coisa que você pode fazer aqui, caso você queira vir aqui em Language e baixar aqui Brasil Português, pronto. Ele já mudou para o português, né? Aqui ainda ficou Game List, mas depois ele troca para lista de jogos, alguma coisa assim. Então aqui essa é a aparência inicial, você pode mudar muita coisa. O que me interessa aqui no primeiro momento é o seguinte: eu estou criando uma base de dados de xadrez, quer dizer, um banco de dados onde eu jogo minhas partidas, partidas dos grandes mestres, tudo que eu vou usar para fazer estudos de xadrez. Então vamos começar com algo bem simples. Eu vou registrar uma partida. O primeiro passo que eu faço é entrar aqui no tabuleiro e começar a jogar a partida. Então se eu tenho a partida anotada, eu vou lá e vou entrando com os lances que eu fiz. Se eu não tenho a partida anotada, eu posso fazer direto no tabuleiro. Então vamos lá. Aqui no tabuleiro eu vou fazer uma partida bem simples, né? Por exemplo, o mate do pastor. Então começou aqui, bispo lá, o outro também vem com o bispo pra cá, aí sai com a dama, né? Aí o outro faz um lance besta qualquer aqui e você vai lá e deu mate, né? Então observe que ele já anotou os lances. E4, E5, bispo em C4, bispo em C5, dama em F3, D6, dama toma F7, checkmate, né? Ele usa a mesma simbologia que normalmente é utilizada em livros, assim por diante. Então você aqui tem a tua partida anotada. Então agora você vem aqui em jogo, né? Eu vou adicionar esse jogo. Só que eu vou adicionar esse jogo onde?
Então eu preciso primeiro criar uma base de dados, tá? Então vou dar novo. Eu já criei uma pasta chamada xadrez, onde eu vou jogar minhas coisas. Nome do arquivo, vou chamar de meus jogos. E salvar. Então agora eu criei uma base de dados, né? Só que ela está vazia. E eu tenho aqui uma base de trabalho onde eu fiz aqueles lances lá, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa base de trabalho e vou jogar aqui em jogos. Ah, eu não posso copiar ainda porque eu não salvei o jogo. Então vamos lá, jogo, salvar, vou adicionar o jogo. Branco, vou dizer que fui eu, que eu sou esperto, sou bom e dei mate no pastor num novato. Eu posso preencher outros dados, por exemplo, se eu joguei num torneio, eu vou pôr aqui o nome do torneio. Se foi em alguma cidade, eu vou dizer lá o nome da cidade. Se foi parte de uma rodada, eu posso pôr aqui o número da rodada. A data eu vou usar hoje, dia de hoje, pronto, né? E o resultado ele vai ver a elo, ele vai classificar, por exemplo, eu vier aqui classificar, ele já classifica a abertura, assim por diante. Muito bem, aí o que eu vou fazer? Eu vou salvar. Então agora eu tenho o jogo aqui, ó, Rubens versus Novato, né? O resultado por enquanto tá em aberto ali. Tamanho 4, a data e outras informações. Se tiver elo, né, ranking, né, você pode ter aqui anotado também, assim por diante. Muito bem, então agora eu tenho o jogo na minha base de trabalho. E aí eu consigo jogar nos meus jogos. Então eu copio, pronto. Então agora meus jogos é o primeiro. Eu tenho aqui a lista de jogos dos meus jogos, que é o banco que eu acabei de criar. Aqui eu tenho a lista dos lances, mas eu preciso estar com o jogo marcado para que os lances apareçam aqui. E agora eu consigo observar meus lances. Bom, esse aqui é um dos meus jogos. Eu posso ter outros. Então, por exemplo, se eu tenho vários jogos já anotados em PGN, né, que é o formato padrão aí da maioria dos programas, às vezes você consegue baixar da internet, assim por diante. Então eu tenho aqui, por exemplo, um torneio em PGN que eu participei. Então eu venho aqui, ó, eu venho em abrir, tá? E eu tenho aqui esse Auto ADV PGN, que é um torneio que eu participei online. E eu baixei todos os jogos do torneio. Então eu posso vir aqui, clicar nele, dou abrir, e aqui estão todos os jogos. Me interessa depois selecionar os que são só meus, mas isso eu vou fazer numa outra etapa. E eu posso simplesmente pegar essa lista de jogos aqui e salvar como um novo banco de dados, né? Então, arquivo, novo, eu chamo aqui torneio, né? E aí eu dou salvar. Então, o que aconteceu? Eu tenho aqui um torneio vazio e eu tenho aqui os PGNs do torneio. Repare que quando eu leio um PGN, ele não é um banco de dados ainda, ele simplesmente é uma lista de jogos. E aqui eu acabei de criar um banco de dados que eu chamei de torneio. Então agora eu clico aqui e jogo em cima de torneio, copiar. E agora eu tenho um banco de dados dos jogos daquele torneio. Eu não quis colocar em meus jogos, porque aqui tem meus jogos, mas tem jogos de outras pessoas também. Aqui é o torneio inteiro. Então, eu tenho aqui um banco de dados chamado torneio, com 42 jogos. E se eu for daqui, eu consigo entrar em cada um desses jogos, ver a lista de lances, e eu posso reproduzir aqui na tela do meu computador, né? E aí eu posso estudar tanto os jogos dos meus adversários, quanto os meus jogos, né? E ver o que aconteceu aqui, ok? Então esse é um exemplo muito simples de como criar o seu banco de dados. Você pode digitar suas partidas, você pode importar suas partidas de arquivos PGN, né? E aí você tem o seu banco de dados para trabalho.
Os arquivos PGNs, eles normalmente não ficam salvos, ou seja, se eu sair daqui e eu fiz alguma mudança, ele vai avisar, você fez uma mudança, mas ele não salva, por padrão. Agora, os bancos de dados, automaticamente, as mudanças que eu faço já são salvas. Então, se eu sair, os bancos de dados vão estar salvos. Aí eu, saí, né? Por outro lado, agora se eu vier aqui e voltar a abrir ele, né? Deixa eu abrir aqui da tela que está mais fácil. Eu consigo vir aqui, consigo vir aqui nele, ó, arquivo, já apareceu aqui os últimos que eu abri, tenho meus jogos e tenho o torneio, né? Então vamos ver meus jogos, tá lá, eu consigo reproduzir os lances daquele jogo que eu fiz lá, né? E assim, dessa forma eu consigo criar a minha base de dados. No próximo vídeo a gente vai estudar aí como usar alguns dos recursos aqui para selecionar jogos, estudar aberturas e assim por diante, ok? Muito obrigado e até a próxima!